É, eu coloquei bastante coisa assim um pouco fora da LGPD, porque eu acho muito importante que o profissional que trabalha com privacidade e proteção de dados entenda sobre outras coisas também fora. Então a gente precisa saber o que que é a internet das coisas, o que que é uma sociedade da informação, o que está acontecendo com esse, o que que é esse decreto. Então eu trouxe isso para, não vamos adentrar super profundamente, mas quis trazer para vocês, para depois vocês também poderem aprofundar aí o estudo de vocês e acompanhar, tá? Então, o que que é a internet das coisas? Internet of Things é uma rede de objetos conectados à internet. Então, eles transmitem dados. Por exemplo, o meu iPad, o meu computador, o meu celular, esse relógio, tudo isso transmite dados para a Apple, normalmente, só esse daqui que não é da Apple, e são conectados à internet. E esse decreto, o 9.854 de 2019, ele institui o Plano Nacional de Internet das Coisas aqui no Brasil. E aí tem, né, alguns objetivos desse decreto, e ele fala que vão ser observadas as diretrizes de segurança da informação e proteção de dados pessoais. E por que isso? Porque tudo isso daqui, por exemplo, esse meu relógio, ele mede minha frequência cardíaca, quantos passos que eu dou, ele mostra no mapa para onde eu vou. Então, inclusive, dados de saúde, são dados sensíveis. Para onde vão esses dados? O que fazem com esses dados? Então, esse decreto ele quer implementar e desenvolver a internet das coisas, é, tanto né, com podendo capturar esses dados, mas mesmo assim observando a proteção dos dados. E alguns dos objetivos melhorar geração de empregos, né, na economia digital, porque eu acho que o nosso país ele tem muito a ser explorado ainda para gerar emprego, que a gente tem ainda muita mão de obra barata, né? O Brasil ele ainda precisa melhorar a capacitação profissional de muita gente e gerar emprego nessa economia, nessa nova economia. Então, melhorar a qualidade de vida, promover eficiência também dos serviços e dos produtos, aumentar a produtividade, porque quando você melhora algum tipo de procedimento com inteligência, você aumenta a produtividade e a competitividade. Você também, eles querem também aumentar a integração do Brasil no cenário internacional, porque a gente está bem atrasado em várias coisas. E também buscar parcerias entre setores público e privado. A gente vê isso bastante acontecer quando, na área da saúde, quando eu vou lá para o Bootcamp de Barretos, é muito legal, porque a aceleradora que faz o Bootcamp, são 3 dias de Bootcamp, eles fazem a aceleração das startups por 3 meses, eu acho, e aí no final tem esse Bootcamp, que são 3 dias, com palestras, enfim, e um dia eu dou mentoria lá para as startups. E aí a gente vê que no final da aceleração, algumas startups são contatadas pelos hospitais ali de Barretos, tanto os municipais quanto estaduais do governo, para fazer parcerias. Nossa, gostei muito do que você está fazendo aqui, startup. Vamos fazer uma parceria? Então, parceria entre público e privado é muito legal para implementar a internet das coisas. E agora, problemas. Vários, trouxe só alguns. Juro que eu digitei problemas IoT, privacidade no Google e já apareceu um monte de coisa. Então, tem uma pesquisa que até 2025, mais de 27 bilhões de dispositivos estarão conectados. É muita coisa. Aí, lá em Stanford, na universidade, nos Estados Unidos, eles desenvolveram um vaso sanitário que detecta doenças, como algum tipo de câncer, por exemplo, através da análise do xixi e do cocô da pessoa. Então imagina, está chegando lá, você quer fazer xixi ou cocô, e aí você precisa, está apertado, você precisa aceitar um termo de consentimento, porque é dado sensível. Como é que você faz? É um pouco complexo, né? Então ali já, provavelmente já vai ter um vício de consentimento, porque ele não vai ser um consentimento livre, ele vai ser um consentimento, assim, pressionado.
Olha, eu preciso, vem cá, deixa eu assinar logo. Então, esse já é um problema que a gente vê aqui. Embaixo eu coloquei a foto de um robô, inclusive acho que esse robô foi comprado pela Amazon, que ele faz o mapeamento da sua casa inteira. Então ele sabe o mapa da sua casa inteira. E se alguém invadir esse sistema? E se alguém conseguir achar a sua casa, ver onde que é a porta, não sei o quê, for usado para algum tipo de golpe, alguém entrar na sua casa? Então, assim, é bem complexo. O caso da Barbie, Barbie Talk, que ela era conectada à internet, a Kyla também, era Bluetooth, na verdade, a Kyla. A Barbie era conectada à internet, verificaram que o sistema era super frágil de segurança, dava para substituir o servidor por outro, ou seja, se um hacker invadisse, substituísse o servidor, ele podia tomar o controle da boneca e responder o que ele quisesse para a criança. Então, assim, isso é muito perigoso. E ele podia também ouvir tudo. Imagina, a boneca tá ali, do lado, ligada, ouvindo tudo que as pessoas estão falando. Os pais, às vezes, estão conversando coisas confidenciais sobre, enfim, contra o banco. E a boneca ali ouvindo. E a mesma coisa com essa Kyla na Alemanha, que ela foi banida, porque até fizeram esse paralelo que seria um instrumento de espionagem, porque ela estava ouvindo tudo. Então, esses são alguns problemas. Aqui no Brasil, a gente ainda não está tão evoluído. Nos Estados Unidos, mais, que a gente tem lá, eles têm. Eu tenho uma amiga que morava lá, ela tinha geladeira inteligente, que já fazia compra do leite na Amazon. Sim, uma loucura, mas um dia a gente vai chegar lá e os problemas vêm juntos. Então, esses desafios, né, que a gente precisa tentar contornar. A dificuldade de obter o consentimento válido, o que eu acabei de falar da privada ali, que você está desesperado e vai assinar qualquer coisa. Vazamento de dados, falta de transparência com o titular. Então, qual vai ser a finalidade do tratamento? Você está me falando realmente o que você vai fazer com esse dado? Por exemplo, o robozinho aqui. O que ele vai fazer com esse mapa? Por que ele vai guardar esse mapa? Ele precisa ter o mapa da minha casa? Você vai usar para quê isso daí? Inclusive, pode ser usado para muita coisa. Imagina um bairro inteiro sendo mapeado, vender isso para construtora, enfim. Falta de controle também dos dados pelo titular. Como que eu tenho o controle dos meus dados? Com quem que eu falo? Quem que é o controlador disso? Como que eu obtenho acesso aos meus dados? Então, esses são alguns desafios. E para a gente tentar mitigar riscos, nós, como advogados, a gente tem que falar isso para os nossos clientes. Primeira coisa, desde a concepção do negócio, do produto, do serviço, o que for. É um software, é um programa de computador que eu estou criando. Desde a concepção, desde o comecinho, a gente precisa pensar em regras de privacidade e proteção de dados. Não dá para não pensar. Inclusive aqui no escritório, a gente faz até análise de tela de aplicativo, porque a gente precisa ter certeza que aquele cliente está pensando desde o começo em privacidade, tá? E se já tem o produto ou serviço em comercialização e tiver algum potencial de risco à liberdade civil ou direito fundamental, né, do titular, por exemplo, a privacidade, a gente elabora um relatório de impacto. A gente vai falar isso mais para frente. Bom, internet das coisas fornece os dados, como a gente já falou, né? Exemplo do reloginho. A inteligência artificial faz o quê? Aprende, adquire conhecimento e aí ela vai gerar respostas. Então, a inteligência, eu já falo o nome, né? É uma inteligência que vai aprender com os dados fornecidos. E aí nós temos um projeto de lei, que é a criação do marco legal para a inteligência artificial. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está aguardando no Senado Federal, tá? Então, anotem aí também para ficar de olho nisso, qualquer evolução. E aí, o que é importante a gente saber? Tem várias coisas importantes, mas eu coloquei só alguns pontos para a gente aqui agora. Foi citada a proteção de dados dentro do marco legal da inteligência artificial, que, óbvio, usa dados. E aí fala bastante sobre a responsabilidade da inteligência artificial. Tem um caso muito bacana. Peraí, gente, eu tô com frio aqui. Tem um caso não sei se é muito bacana, mas
Acho que não é, na verdade. É um teste que fizeram. Isso não é real, tá? Não aconteceu. Mas era um teste. Eu não lembro de qual. Era alguma universidade. Se vocês jogarem no Google, vai aparecer. E tinha um carro e ele ia atropelar ou uma criança ou uma idosa. Ele ia atropelar, não tinha como fugir. Era um ou outro. E esse carro não era você que tá, não era uma pessoa que estava dirigindo. Ele é autônomo, um carro autônomo. Então, uma inteligência artificial que ia fazer a decisão. E como que ele faz essa decisão? Através de coisas que a inteligência aprendeu, tá? Então, ele pode ser que ele não goste de pessoas idosas. Pode ser que ele aprendeu que criança não é legal, né? Discriminatório. E aí, tem até, acho que tem um site para fazer essa brincadeira. E aí? Quem que a inteligência atropela? É muito louco pensar nisso. É muito louco. Então, e de quem que é a responsabilidade? É de quem comprou o carro? É de quem criou o software? É de quem criou o carro, né, da montadora? De quem que é? Então, tudo isso no marco legal para inteligência artificial, a gente espera que seja resolvido. Outra coisa, direitos autorais. A gente já sabe que tem inteligência artificial criando quadros. Existem quadros de pintores famosos que ou não foram finalizados, foram encontrados recentemente, não finalizados, ou que perderam, né, qualidade, e essa inteligência está pintando com o aprendizado ali deles, a inteligência artificial está fazendo. De quem que é esse direito autoral desse quadro? E se ele for vendido por milhões? Quem que tem direito? É quem criou o software? É né, a pessoa física que criou? A empresa? Então, cara, como é que fica, né? É complexo pensar nisso. Então, a gente tem ainda esses assuntos para debater aí. E aí também a gente pode falar inteligência artificial e reconhecimento facial e a não discriminação. Inclusive, o TJ manteve esses dias proibição das câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Está rolando uma ação judicial aí, já faz alguns anos, aliás, que eles instalaram, gastaram 50 milhões de reais para colocar câmeras no metrô de São Paulo e proibiram, porque eles estavam fazendo reconhecimento facial de todo mundo que passava por lá. E sobre esse assunto, tem esse documentário na Netflix também, que eu indico para vocês, que é bem legal de assistir, tá bom? Vamos lá. Agora,